Fala, comando, tudo bom? Aqui é o professor Ricardo Fatrim tratando para vocês, olha de quê? Fontes do direito administrativo. Você que vai fazer um concurso de nível superior, carreira policial, carreira jurídica, carreira administrativa, nível médio, fonte do direito administrativo é a questão cobrada em todos esses concursos. Bacana? Eu lembro quando eu era da faculdade do direito, que eu peguei uma doutrina, estava escrito assim: fontes do direito administrativo. As fontes dividem-se em dois grandes grupos. Cacete, quase eu desisto de estudar, quase eu abandono a faculdade. Me transformei no professor do cursinho, chego lá e digo assim para o meu aluno: meu irmão, fonte é onde tudo nasce. E as fontes vão se dividir em dois grupos, quer dizer, não são os grandes grupos, são dois grupos. Classicamente falando, tenho dois grupos de fontes. Lembra? Fonte é onde tudo nasce. Fonte de água é onde nasce água. Fonte de luz é onde nasce luz, que é o caso do sol, é uma fonte de luz. Fonte do direito é onde nasce o direito. O direito administrativo, o que acontece é o seguinte: nós temos dois grupos de fonte. Observa que você vai aprender fonte num bloco dinâmico rápido, é tiro certo. Nós temos dois grupos de fontes, ó. A fonte primária, ou seja, primária é o PRI, é a quem você recorre primeiro. Logo você recorre imediatamente, ó, pode ser chamada também de fonte imediata. E para o direito administrativo, nós só temos uma fonte primária ou imediata, que é a própria lei. Só lembra o seguinte, comando: o direito administrativo ele não tem código. O direito administrativo, ele se utiliza, ou ele utiliza-se, como queira usar o teu português, ele utiliza-se de várias leis. Várias leis vão permear, várias leis vão abastecer o direito administrativo. Logo, eu estarei falando tanto da nossa lei maior, que é a Constituição Federal, até a menor lei ordinária, um regimento, um regime jurídico, etc. Bacana? Então, a fonte do direito administrativo imediata é a própria lei. Pode aparecer na tua prova assim: o direito administrativo tem como única fonte material a lei? Sim. Só que se ele disser para você lei em sentido estrito, não é uma lei só, são várias leis. Então eu vou tratar a lei sempre em sentido amplo. Lembra disso? O agente público, ele não vai referir-se só à lei. Tanto prova que lá no nosso conceito eu disse assim: tenho que respeitar leis e princípios. Essa fonte principiológica, apesar de tudo, ela não configura-se como fonte oficial lá do direito administrativo. Algumas doutrinas chamam o princípio de fonte, outras vão dizer que o princípio é apenas o elemento que fortalece a lei. Então, professor, quem seriam as fontes secundárias? As fontes secundárias, você observa que esse I aqui, ó, que é número 1 em Romanos, eu vou tirar da palavra que vai ser sinônima. E o que vai acontecer? Eu terei a palavra mediata, ou seja, fontes secundárias são chamadas de mediatas. Observa que eu não tenho I. E um esqueminha bom para você lembrar, veja na animação, eu vou pegar esse N e vou descer aqui, ó. Eu tenho o quê? 3 fontes secundárias. Quem são elas? Eu tenho os costumes, eu tenho a doutrina e tenho ainda as jurisprudências. Vamos falar de um a um para que você possa entender. Vamos falar primeiro da doutrina. Gente, o que seria a doutrina? Doutrina seria a parte da pesquisa do direito. O doutrinador, o cientista jurídico, o jurisconsulto, ele vai buscar no direito comparado, vai buscar em outras fontes do direito soluções, por exemplo, que possam resolver as nossas contendas internas aqui no Brasil, os nossos problemas internos. Vou falar um exemplo bem interessante para você, chama-se assédio moral no trabalho. O assédio moral no trabalho, por exemplo, aqui no Brasil, nós não temos ainda uma regulamentação, uma lei federal. Alguns municípios, inclusive, já lançaram. Mas quem é que vem procurando solucionar isso de forma prioritária? A doutrina. Eu posso te dizer que Marie-France Irigoyen, por exemplo, uma vitimóloga francesa, veja bem, ela é uma vitimóloga francesa, ela estuda o assédio moral no trabalho há muito tempo.
Perfeito? Ela estuda o assédio moral e ela diz o seguinte: o assédio moral não é algo moderno. Se lá na época do homem das cavernas já existia a relação humana, pode buscar lá que houve assédio moral. Por quê? O assédio moral no ambiente do trabalho, ele nada mais é do que aquela ação repetitiva que antigamente era só do superior contra o subordinado, mas hoje existe em todas as esferas. Colegas do mesma esfera hierárquica estão atentando contra um outro colega. É aquilo que na escola a gente vai chamar de bullying. Aqui no Brasil nós não temos lei. Nós nos utilizamos da jurisprudência e quem nos ajuda com isso é a pesquisa que é feita pela doutrina. O detalhe é o seguinte: lá em Portugal, que muitos aqui criticam, a história de português é piada de português, o assédio moral, ele pode acontecer até na fila do trabalho. Se você for assediado na fila do trabalho, você está procurando um emprego, você já tem o direito de receber uma indenização. E aqui no Brasil, como eu não tenho lei, eu preciso de uma testemunha. Ocorre que essa testemunha não vai querer ser hoje a minha testemunha, mas ela esquece que amanhã ela pode ser a vítima. Então, quem é a doutrina? É a parte da pesquisa que auxilia na evolução do direito, é a parte da pesquisa que busca soluções para os nossos problemas internos. Bacana? Tranquilo. Vamos falar agora das jurisprudências? Gente, jurisprudências são decisões reiteradas, tá? Reiteradas, não vai fazer que nem meu aluno da redação lá, que escreveu reiterado, você não está inteirando nada. Reiteradas significa decisões repetidas. E que decisões seriam essas? Seriam decisões repetidas de tribunais superiores, não é de juiz de primeiro grau, tá? De tribunais superiores. Acerca de quê? Sobre matéria similar. Por exemplo, no Brasil nós não temos ainda uma lei que determine o regulamento da greve. Está até dizendo lá na Constituição: o direito de greve será estabelecido em lei posterior. Puta merda, 88 da Constituição, estamos em 2021, tá bom? E nada da lei de greve. Nós temos diversas jurisprudências. Então, onde não houver uma legislação e houver uma jurisprudência, uma decisão reiterada, repetida de um tribunal superior, esta jurisprudência será considerada uma fonte secundária do direito administrativo. Bacana? Tem força de lei? Não, salvo quando tornarem-se súmulas vinculantes. Perfeito, gente? Vamos tratar então agora da nossa terceira e última fonte secundária, da forma das mais clássicas, que são as cobradas, que são os nossos queridíssimos costumes. Gente, quando eu falo de costumes, olha só, quando eu falo de costumes, eu estou te falando de alterações comportamentais. Quando eu falo de costumes, eu estou falando de alterações que vão mexer com a sociedade, inclusive dentro do setor jurídico. A mudança dos costumes da sociedade, ela pode fazer com que condutas sejam criminalizadas ou com que condutas sejam o quê? Descriminalizadas. As alterações dos costumes sociais, elas vão te mostrar, por exemplo, que hoje você tem 18 anos, 20 anos, 30 anos, 16 anos, nem todo mundo se entende porque não faz parte da mesma tribo, fala gírias diferentes, bacana? Mas os costumes, eles vão servir, por exemplo, para descriminalizar condutas, como já aconteceu no passado. Nós tivemos condutas descriminalizadas lá no direito penal, por exemplo, que foi um crime chamado adultério. Lembram disso? O adultério era considerado o quê? Crime. E o que acontecia com o cara que era adúltero ou a mulher adúltera? Podia ser o quê? Preso. Podia pegar uma cadeia. O adultério, gente, ele deixou de ser crime. Ai, agora fudeu tudo, vou sair metendo chifre e tudo. Não, comando. Nem meta, nem pegue. Por quê? O chifre hoje, ele não dá cadeia, mas dá indenização. Bacana. Então deixa de ser crime. Mas,
professor, por que ele deixou de ser crime? É porque ficou comum meter chifre? Ou será que ficou comum pegar chifre? Imagina aquela música do grupo de pagode lá do Revelação, devia ter trazido meu cavaquinho, que eu ia gravar aquela música para você aqui, ó. Todo mundo leva chifre, todo mundo vai levar. Não, não é porque o chifre ficou banal. É porque, olha só, o adultério deixa de ser crime exatamente porque o direito penal, ele é um direito de última ratio, ele atuará em última instância, irmão. E o adultério, isso é uma questão do casal. O adultério é igual àquela doença, anemia, que só dá em quem não come direito. Então, o costume mudou não pela banalização, é porque percebeu-se que isso era um problema do casal. Mas olha uma situação que foi criminalizada, o estupro, que aqui no bairro vizinho, aqui no Curió, o pessoal chama de estrompo, lá no Icuí o pessoal chama de estrompom, mas o nome é o quê? Estupro. O estupro até 2011, salvo engano, o estupro, escreve-se assim, até 2011, ele era considerado quem? A copulação forçada, a conjugação pênis-vagina. Era o pinto na pepeca. Pênis-vagina. Aí, professor, e se chegar lá pela porta dos fundos? Não, aí era atentado violento, já era outra coisa. O estupro tinha que ter o pinto e tinha que ter a pepeca. Tinha que ter a pomba-rola e tinha que ter a barata. Se não tivesse esses elementos, não era estupro. Ou seja, antigamente antes de 2011. De 2011 para cá mudou. Antigamente, só poderia ser sujeito ativo do estupro o homem, e só poderia ser passivo a mulher. Mas fica toda a nação vascaína feliz agora, porque o homem, nós, caras bonitos de corpo e de rosto, também poderemos ser o quê? Vítimas de estupro. Que, professor? O senhor pode... Não, não é isso que você está pensando. É um cara bonito, muito assediado. Inclusive, agora estava lendo uma mensagem de uma aluna do interior muito remoto, não sei se tem gente feia demais lá onde ela mora, mas ela mandou uma mensagem dizendo: professor, mia pra mim. Ela falou que eu sou o quê? Um gato. Miau, inclusive. Nome dela, Carla Cruz. Conheço essa aluna. O que vai acontecer nesse momento? Observa o seguinte: o homem, ele pode ser estuprado quando ele é, por exemplo, beijado de forma voraz por uma mulher que não satisfaça seus requisitos de beleza exigíveis pelo padrão FIFA. Não é isso? O que acontece? O cara tomou todo o merol, tá doidão, e aí a mulher vem e pega ele na marra e dá uns amassos. Pode ser considerado estupro? Pode, porque eis que surge no cenário jurídico um novo elemento do estupro. Quem é ele? Vulnerável. O vulnerável, inclusive, quando ele passa a poder ser um sujeito passivo do estupro, fazendo com que uma pessoa do sexo masculino seja vítima do estupro, ele põe fim àquela frase de beira de vala que dizia: de porre não tem dono. Tem sim, é dele, ninguém pode ir lá mexer com ele. Bacana? Inclusive isso foi objeto de TCC, procura no Google aí, tudo de bêbado não tem dono, que você vai achar lá que tem um TCC nota 10, pode procurar no Google, que a moça explicou que o que é do porre é dele, não é para você mexer. Deixa a porra do porre quieto. Deu para você entender agora? Então, os costumes, o que são? Condutas que podem alterar a ordem social. No direito administrativo, os costumes em algumas coisas, em algumas situações, vão se sobrepor à lei. Já lembra daquele papo do cafezinho? Ah, eu vou ali para tomar um cafezinho. Você acha que o teu superior o tempo todo vai te dar uma autorização por escrito para você tomar o teu cafezinho? Obviamente que não. Você pode ir ao seu cafezinho, mesmo sem autorização por escrito. Porém, o que você não pode é prejudicar o bom andamento.
cumprimento do serviço prestado pela administração pública. Bacana? Gostou das dicas? Então lembra aí, ó, fontes imediatas, somente a lei. Fontes mediatas ou secundárias, costumes, doutrina e jurisprudência. Assim, papai, você arrebenta na tua prova, comando, porque aqui é Fatrim Concursos, o tiro certo para a sua aprovação.